Olá, estamos na nossa aula 6 e hoje trataremos o tema planejamento, níveis, tipos e funções. Nós dissemos nas aulas anteriores a importância desse planejamento. E nós também dissemos que trabalharíamos esse tema nessa aula 6 sobre planejamento. Então, o que significa planejamento? Por que o professor precisa planejar? Quais procedimentos, instrumentos, técnicas, recursos, métodos são necessários? Essas questões estão no texto base, né? Então, o texto está muito interessante. Quando vocês, à medida que vocês forem lendo, vocês vão estar esclarecendo várias dúvidas e ele está bem norteador para que vocês possam compreender que linguagem é essa, o que a didática pensa sobre essa questão do planejamento. Então, essas questões são questões reflexivas, né, para nós iniciarmos, então, a nossa aula e a nossa temática. Eu escolhi aqui um vídeo, planejamento como instrumento norteador da prática pedagógica. É isso que a didática pensa, ela vai nortear o trabalho do professor, ela é responsável por isso. Então, eu coloco aqui o endereço, e esse vídeo é do Marcos Araújo, ele foi gravado em abril de 2009, mas é um tema muito presente. Então, vamos assistir ao vídeo.
Então, como nós vimos no vídeo, o planejamento como instrumento norteador na prática pedagógica. O que nós queremos com isso? Que nós pensássemos a importância desse planejamento como algo que vai estar organizando o trabalho do professor. Além dele organizar, é dele pensar em quais estratégias, quais recursos, quais atividades ele vai estar preparando para as suas aulas. Então, é nesse sentido que nós trabalhamos a importância desse projeto, de pensarmos nesse planejamento e de que forma nós vamos organizar. O contato direto com professores tem relevado insatisfações, ou seja, sobre a questão do planejamento. Para os professores, existem professores questionando, insatisfeitos com a questão do planejamento. Insatisfeitos como? Do vídeo, né, nós estamos trabalhando aqui a questão do vídeo, e eles colocam alguns relatos que eu quero estar destacando para a nossa discussão nessa aula. Então, um depoimento dos professores. O primeiro que eu coloquei aqui. Considero importante o planejamento, mas não da forma como está sendo realizado. Ou seja, é um professor que está questionando que a forma com que o planejamento está sendo utilizado não está adequado. Então, esse é um dos papéis da didática. Então, como que a gente vai adequar esse planejamento? Como que a escola pode organizar esse planejamento? E aí nós estamos falando de didática, da situação escolar, mas nós sabemos que nós precisamos de um planejamento para a nossa vida toda, em todas as circunstâncias. Mas aqui, pensando na nossa sala de aula, então, a forma com que está sendo feita, esse professor destaca que não é a mais adequada. Aí, um segundo depoimento, um outro professor coloca, que também está no vídeo, eu acho que dá para trabalhar sem planejamento. Ora, essa é uma questão que nós precisamos refletir. Será que é possível o professor trabalhar sem planejamento? Como que vai se dar essa aula? Que estratégia ele vai pensar? Com quais conteúdos ele vai trabalhar? Então, como que se pode trabalhar, preparar uma aula, ir para uma sala de aula sem um planejamento? Será que realmente esse professor está pensando no seu trabalho, no que ele está desenvolvendo com seus alunos? Preparar uma aula, ir para uma aula sem planejamento? Aí, um outro depoimento. Eu sempre transcrevo planejamento de um ano para o outro. Será que isso é o ideal? Passou o ano, eu pego o mesmo planejamento, aí ele coloca um detalhe. Acrescento algo quando dá. E pronto, já fiz minha obrigação. E aí, outra questão para nós pensarmos. O planejamento é só uma obrigação? Será que a minha turma desse ano é a mesma turma do ano seguinte? Será que eu posso estar utilizando as mesmas estratégias, o mesmo plano, as mesmas aulas? É algo que nós questionamos. Nós sabemos que de um ano para o outro as turmas mudam. De um semestre para o outro os alunos mudam, porque eles amadurecem, eles passam a rever algumas coisas, a aprendizagem vai alterando. Então, é muito complicado nós pensarmos que de um ano para o outro podemos utilizar o mesmo planejamento. Aí no vídeo eu retirei essa frase aqui que eu achei interessante. Do jeito que as coisas estão impossível planejar o meu trabalho docente. Vivo de constantes improvisações. E aí eu destaquei aqui um trechinho. Vivo de constantes improvisações. O que nós entendemos também que será que é o correto? As improvisações, em alguns momentos vão ser necessárias essas improvisações. Mas em que momento eu posso estar utilizando? Porque nós podemos ir para a sala de aula com a aula preparada e termos alguns imprevistos. E aí nós, enquanto professores, temos que estar atentos para fazer alguns improvisos, alguns ajustes, mas não dá para ser isso uma prática, não dá para isso ser um nosso comum, né? Nós temos que pensar que vamos ter que tratar e lidar com situações de improviso, mas isso não pode ser o comum, né? Então nós temos que planejar sim e estarmos atentos. E aí eu até comento muito com os nossos alunos em sala de aula que nós temos que pensar sempre no plano A e plano B. Né? Então, nós temos que estar sempre atentos, mas isso não pode ser uma prática nossa, a questão da improvisação. Até porque a gente começa a refletir num outro texto, um trechinho aqui do vídeo, para onde vai a educação? Porque se a gente vai improvisando, não precisa de planejamento, usa o planejamento de um ano para o outro, com outras turmas. Então, para onde vai a educação? Eu estou pensando no meu aluno? Em que aluno eu estou pensando? Que cidadão é esse que eu vou estar participando da sua formação? Então, são questões que eu quero que vocês estejam pensando durante a nossa aula nessa semana. E aqui, um outro desenho também que eu achei interessante, meio exagerado, né? Mas que é o que nós vemos hoje, uma sala mais agitada e qual a postura desse professor?
né? Então, nós temos que estar pensando nas estratégias, em como que nós vamos estar lidando, tem as diferenças. Então, é algo que o professor precisa pensar também. Eu não posso chegar com uma aula muito estática, né? Então, eu tenho que pensar na nossa realidade de hoje. Nós podemos ficar com uma aula totalmente oralizada, só uma aula expositiva. Nós temos que estar repensando as nossas práticas. Não dá para todo dia partir do mesmo ponto de vista, com as mesmas metodologias. Então, e deixo a questão também, será que essas crianças tumultuadas não são reflexo de algumas coisas que na sala de aula não estão indo bem? Então, eu deixo essa questão para vocês também. Então, qual o sentido atual para o conceito de planejamento? É isso que a gente vai discutir um pouquinho. Planejamento é um formulário previamente padronizado, apenas uma tarefa para o docente entregar na secretaria. Será que é isso mesmo? Algo padronizado apenas para o docente entregar na secretaria? Então, aqui é uma outra pergunta também. É o que nós discutimos no vídeo, nós vimos no vídeo alguns slides anteriores. Não é só uma obrigação, é algo que vai estar norteando esse professor. À medida que quem já está em sala de aula já sabe como funciona um planejamento. Então, a gente tem alguns pontos, né? Objetivos gerais, específicos, conteúdo, estratégia, avaliação, mas de que forma que nós vamos estar lidando com isso? Então, será que o professor preenche, entrega e pronto? Sua obrigação está feita? Ele vai ter que estar fazendo algumas coisas, será que não? Algumas reflexões, ver a sua realidade, quais metodologias, o que ele quer atingir. Um professor sem plano de ação vai para frente? Então, é algo que a gente tem que estar refletindo, né? De que forma que vai desenvolver o seu trabalho? Aquela sala tumultuada, se ele não tiver um planejamento, não ficar pensando em estratégia, será que ele vai conseguir avançar? Eu estou aqui lembrando do vídeo que nós colocamos na aula passada, que é Como Estrelas na Terra. Então, as estratégias que aquele professor utilizou para estar trabalhando com aquele aluno que tinha dificuldades, ele teve que pensar, ele teve que refletir, ele teve que estudar, ele foi ver o material anterior. Então, esse é o nosso exercício e esse é o papel da didática, repensarmos as práticas que nós vamos estar utilizando em sala de aula. Educação escolar, direito, ideologia. Então, aqui fica uma imagem também para a gente estar refletindo, mas para mim eu fico pensando como se o professor estivesse pensando na sua prática pedagógica, como que eu vou lidar com tudo isso? E tem a sua formação também, ele pensar na questão dos direitos, mas também da ideologia, o que ele está pensando, qual a sua formação? Então isso vai influenciar muito na organização das suas aulas, nas metodologias que ele vai utilizar. Outra figura que eu acho interessante do vídeo é essa, né? Então, o que significa esse quebra-cabeça? A última peça é a peça fundamental? É a peça que está faltando? É a peça que eu tenho que estar pensando e me organizando? Então, esse é o nosso desafio, né? Então, que peça é essa? Preparar as aulas é uma das atividades mais importantes do trabalho do profissional de educação escolar. Isso a gente não pode perder o foco. Preparar essas aulas não é uma obrigação, mas é uma necessidade para a gente ter um trabalho bem desenvolvido. Cada aula é um encontro curricular em que, nó a nó, vai se tecendo a rede. Então, o quanto que é importante esse preparo, porque é uma continuidade. E se nós não tivermos planejamento, nós não teremos essa continuidade. Os problemas devem ser identificados, caracterizados, tendo em vista a sua superação, partindo de suas origens. Como que vai ser isso? O educador precisa desenvolver conhecimentos e habilidades para perceber a ponta dos problemas e agir. E aí a importância desse planejamento, então. Eu tenho que ver onde estão os meus problemas e procurar estratégias, que é o que eu falava agora há pouco do filme Como Estrelas na Terra. Então, o professor viu o problema e foi buscando. No filme, lembrando que é uma situação atípica, a gente muitas vezes não tem condições de trabalhar com um único aluno, mas é só para nós termos um exemplo de como lidar com essas situações e qual a importância do planejamento e de buscarmos alternativas. E aqui nós fechamos a nossa aula e eu deixo essa imagem aqui, né? Então, essas mãos, cada um vai fazer uma leitura da sua imagem, mas que nós pensemos, e aqui eu deixo a minha ideia, né? O que significa esse desenho? Então, fica aqui a reflexão. Mas eu fico pensando, né? O nosso papel, essas mãos como nosso papel enquanto professor, né, o que nós queremos? Que os nossos alunos estejam crescendo, voando, indo além, buscando além, né? Então, e um caderno aqui, um livro, mas que é o caminho que vai levar o nosso aluno. Então, é essa imagem que eu quero fechar a aula 6 e colocando como nosso desafio, né? Então, como que nós estamos pensando as nossas aulas, a nossa prática pedagógica, quais os cuidados que nós vamos ter. Então, ficam
aqui as nossas sugestões, alguns questionamentos, e nós vamos conversando durante a aula. Então, eu espero todos vocês na participação, vai ser uma discussão muito importante e que saiu muito nos fóruns anteriores, a questão do preparo desse professor, e vocês têm que estar se preparando também. Então, bom estudo, boa aula, e eu aguardo vocês no fórum, eu e a nossa equipe, né, com as nossas tutoras.